Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Lugar maravilhoso para nós meditarmos bem cedo sobre a graça de Deus, as bênçãos do Senhor que Ele derrama sobre o seu povo. Sim, o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, é também o agraciador, aquele que com sua misericórdia e graça abençoa os que esperam por Ele. E nós somos encorajados a esperar, confiar e viver na presença do Senhor por todos os salmistas que tiveram suas experiências difíceis e viram a bondade de Deus. Contam-nos, portanto, como Deus foi gracioso com eles. E o Salmo 118, versículos agora de 15 a 18, diz assim: Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Observe a esperança viva no coração do salmista. Eles passam por todo tipo de lutas, todo tipo de dificuldades. Tudo isso esteve presente na vida, na experiência do salmista. E, inclusive, essas lutas e dificuldades foram instrumento para que Deus revelasse a nós o texto que nós estamos lendo. Ou seja, eles passaram por lutas, clamaram a Deus e viram Deus graciosamente socorrê-los. Eles cometeram falhas, seus pecados, e clamaram a Deus e viu Deus perdoá-los graciosamente, misericordiosamente. Então toda essa experiência dos salmistas foi o cenário que Deus decidiu usar para revelar a nós a sua graça e a sua misericórdia dia após dia. E o salmista nos conta que, apesar de tudo isso, ele diz que na tenda dos justos há voz de júbilo e de salvação. Observe que aqui a palavra justo não significa pessoas que nunca pecam. Caso contrário, não haveria justo. E a Escritura fala, de fato, ela diz em Romanos capítulo 3, citando vários textos do Antigo Testamento, que não há um justo nenhum sequer. Aí você pergunta, bom, a Escritura diz que não há justo, e depois diz que na tenda do justo há voz de salvação, nós temos um problema. Tem ou não tem justo? Bom, primeiro a gente tem que entender que em um texto, que é o texto do Salmo 118, o justo é aquele que anda com o Senhor, que teme ao Senhor, que procura viver para a glória do Senhor. O justo, em Romanos capítulo 3, quando ele diz não há justo, é porque não há uma só pessoa no mundo que não tenha cometido um só pecado. Portanto, quando ele diz não há justo, ele está dizendo todos são pecadores. Não há ninguém que possa dizer diante de Deus, eu sou justo e santo de tal modo que tenho o direito de estar à tua presença. É claro que Paulo está excluindo uma pessoa, até porque o propósito dele é nos conduzir a esta pessoa, Jesus Cristo, porque ele sim é o justo. Podemos dizer também, diante desse fato de que Jesus Cristo é o justo, que ele é o cumprimento dos salmos. Quando os salmos falam, por exemplo, quem estará na presença do Senhor? Quem habitará diante do Senhor? E aí ele então discorre com algumas características daqueles que são justos. E você vê nas características que só uma pessoa poderia estar à destra do Pai, o Filho Jesus Cristo. Portanto, o justo aqui, ele é primariamente aquele que anda, teme ao Senhor. Mas é claro que podemos nos lembrar que Jesus Cristo é o justo. E é nele que está a nossa esperança. E o salmista mostra a sua esperança. A sua esperança é porque na tenda do justo há a voz de júbilo e de salvação. Mas por que a voz de júbilo e salvação? Porque ele espera em Deus. Porque ele confia em Deus. Porque ele coloca a sua vida diante do Senhor, sabendo que é do Senhor que vem tudo o que ele precisa, toda a graça necessária. De tal modo que ele nos diz no versículo de número 18, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Observe, ele não está dizendo, eu sou perfeito, ele está dizendo, eu temo a Deus, eu ando com o Senhor, eu espero nele, apesar de ser pecador. De tal modo que ele diz, eu reconheço que Deus tantas vezes me castigou por ser um pecador,
mas me restaurou por sua misericórdia. É por isso que há a voz de júbilo e de salvação. A voz de júbilo e salvação na tenda do justo, porque ele confia nas misericórdias do Senhor, porque ele espera nas misericórdias do Senhor, porque ele olha para Deus como um Deus de graça e compaixão. Quando nós vamos para o profeta Jonas, profeta Fujão, como ficou conhecido, nós encontramos nele uma consciência exatamente semelhante à consciência do autor do Salmo 118. Em Jonas capítulo 4, ele que estava desejando que Nínive sucumbisse por causa dos seus pecados, ele orou ao Senhor no versículo 2 dizendo: Ah, Senhor, não foi por isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Coisa fantástica. Um missionário, profeta, com o coração endurecido para com os inimigos, por causa de todas as suas rixas, e mesmo com todo aquele contexto em que ele desobedece, foge, quer a morte dos inimigos, ele tem uma consciência clara, certa de quem é Deus. Deus é aquele que é clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, aquele que não faz o mal aos homens quando eles clamam a ele. E o salmista tem essa mesma certeza. E essa certeza traz esperança ao coração do salmista. Por isso a voz de júbilo e de salvação na tenda dos justos. Não porque eles são melhores do que todos os homens, mas porque a sua esperança está no Senhor. A sua confiança está no Senhor. Eles temem ao Senhor e sabem que no dia mau Deus socorrerá. Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Portanto, a voz de júbilo e salvação. O justo se alegra em seu Deus Salvador, no Deus gracioso, que trata com misericórdia todo dia. Por quê? Porque Deus tem poder para salvar o justo, aquele que teme ao Senhor. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Ele sabe que Deus é misericordioso e gracioso, mas também é poderoso. A salvação pertence ao Senhor, diz o profeta Jonas. A salvação pertence ao Senhor, carrega Isaías este nome, porque Isaías significa exatamente isso. De modo que o Senhor é poderoso para salvar os justos. Ou seja, ele não só é bom, misericordioso e gracioso, mas ele tem o poder para salvar. Ele pode salvar os pecadores. Em Isaías 59 e 60, nós encontramos Deus descrevendo a miséria de Jerusalém e de Judá. E ele diz que não encontrou um só homem naquele povo, naquela cidade, que pudesse salvar, que pudesse livrar o povo do castigo, da ira, porque eles todos estavam perdidos em seus pecados. E de repente o profeta diz: então, eu, diz o Senhor, serei a sua salvação. É fantástico como Deus mostra que está disposto a salvar, porque o homem não encontrará salvação em nenhum outro, a não ser no próprio Deus. E Deus, então, manifesta seu poder redentor. Essa é a esperança do justo. É a esperança da salvação. A esperança de receber do Senhor uma graciosa salvação que Deus tem e quer dar a todo aquele que se achega para Ele, que se achega humildemente à presença do Senhor. Por isso, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor, diz o versículo 17. Ou seja, ele tem uma convicção da vida, porque o Senhor dá esta convicção. Isso é importante. Qual é a sua convicção? Onde ela está? A convicção daqueles que temem ao Senhor, daqueles que esperam no Senhor, está nas promessas do Senhor. Os salmistas tinham muitas certezas, porque Deus deu essas certezas. Não são axiologias, ou seja, não são pessoas tentando imaginar possibilidades. São homens de Deus confiando nas promessas de Deus. E é nisso que a sua fé deve estar embasada. Se a sua fé se baseia apenas em axiologias, ou seja, em possibilidades, eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e você diz que tem fé porque você acha que tudo vai dar certo no final das contas, mas sem nenhum fundamento, a sua fé é frágil. Porque no final das contas, um dia você verá que você não tinha nenhum fundamento para depositar tamanha fé.
Ou seja, você precisa que a sua fé tenha um fundamento, um sólido fundamento. E esse sólido fundamento é exatamente a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras e jamais falharão. E nela você coloca a sua fé. Ou seja, eu sei que viverei e não morrerei, porque o Senhor prometeu dar vida a todo aquele que espera nele. Porque o Senhor Jesus disse que é a ressurreição. Porque ele disse que ressuscitará todo aquele que esperar nele, que confiar nele. E assim nós temos muitas promessas que falam acerca da vida eterna, acerca da graciosa bênção divina em Cristo Jesus, que será manifesta no último dia para todo aquele que confiar nele. Essas promessas alegram o coração, alentam o coração e dão ao povo do Senhor uma esperança viva, verdadeira, firme e sólida. E é essa esperança que você precisa ter, para que inclusive nos dias maus, nas lutas, nas angústias, nas necessidades, você possa estar firme, como Jesus disse, aquele que constrói a casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha é construir a casa sobre as promessas do Senhor, sobre a palavra de Cristo, sobre o próprio Cristo, porque ele não se abala jamais. E, portanto, aqueles que confiam nele jamais se abalarão também. Então, entregue, lance a sua vida sobre Cristo, para que a sua alegria, a sua esperança, a sua certeza esteja totalmente no Senhor Jesus. As promessas que Deus fez nele, para todo aquele que olhar e confiar nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Agradecemos pela vida e agradecemos mais ainda pela salvação, porque o Senhor está restaurando a criação e está operando em nosso viver. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Tudo isso nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.